E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o André, professor de interpretação textual, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de verbete enciclopédico. Bom, o que o professor preparou para a aula de hoje? Eu separei uma imagem do site Wikipedia sobre o verbete Fortnite. E dentro desse verbete, desse texto, eu separei algumas questões para vocês responderem como atividade, certo? O professor vai falar um pouquinho sobre esse texto. Primeiramente, por que ele é considerado um verbete de enciclopédia? Porque aqui nós temos um verbete em destaque. Esse texto ele vai falar objetivamente sobre o Fortnite. E qual que é a origem desse texto, professor? A origem é do Wikipedia. É ele que produziu esse texto. Ou seja, se o professor perguntasse qual seria o suporte desse gênero textual, verbete enciclopédico, vocês responderiam o site Wikipedia, certo? Lembrando, a página em questão cita fontes confiáveis, mas não garante todo o conteúdo, ou seja, o conteúdo não verificável poderá ser removido. Se você é um usuário do site Wikipedia e quer adicionar uma informação, se essa informação não é verídica, ela pode ser removida. Se essa informação não é confiável, ela pode ser removida, certo? Logo abaixo dessa explicação, nós temos a nota. Por que eu tenho essa nota, professor? Se você quiser pesquisar sobre o Battle Royale do jogo, você tem um espaço, uma seção exclusiva para isso. Você já tem algo digitado exclusivo para isso. Agora, se você quer pesquisar sobre o jogo em geral, você está aqui na página certa. Então, basicamente, esse texto é dividido em dois parágrafos, certo? Vocês podem perceber que esse parágrafo inicial é maior do que este último parágrafo, esse segundo parágrafo. Por quê? Quais são as informações essenciais apresentadas? O que eu vou falar de maneira objetiva sobre o jogo, por quem foi desenvolvido, qual é o motor gráfico, quais são os modos de jogo, falar um pouquinho sobre cada modo para a pessoa ter uma noção de que é o Fortnite Save the World. O professor nunca jogou Fortnite, então agora eu entendo que é um jogo cooperativo, pay to play, de sobrevivência. Então já tem para dar mais ou menos dar uma ideia sobre o que é. Eu devo lutar contra cascas de zumbis e defender objetos com fortificações que eles possam construir. Então eu tenho um resumo objetivo, sucinto das principais ideias apresentadas desse tema, certo? Logo abaixo nós temos aqui o índice. Professor, por que existe esse índice? Bom, se você quer pesquisar sobre determinado tema, exemplo, modo de jogo, você só quer ler sobre um modo de jogo, você tem uma seção exclusiva para isso. Eu quero saber sobre o desenvolvimento, não estou nem aí sobre o modo de jogo. Você já vai lá, clica no desenvolvimento. Eu quero ler sobre a recepção. Você também consegue clicar e ler sobre a recepção. Podem perceber que na recepção tem um subtítulo, né? Uma subseção chamada prêmios e indicações. Ou seja, esse jogo foi premiado. Se não foi premiado, pelo menos teve uma indicação. E por aí vai. E para completar a imagem, nós temos aqui como se fosse um resumo, né? Objetivo desse verbete Fortnite. Acredito que aqui seja o logo do jogo. Nós temos as informações essenciais, importantes. Quem desenvolveu o jogo? Por quem foi publicado? Qual é o motor gráfico utilizado? Em quais plataformas eu consigo jogar esse Fortnite? Qual foi o lançamento? Em qual gênero ele se enquadra? Quais são os modos de jogo que estão disponíveis? E por aí vai. Aqui o professor separou o link do acesso, né, da página completa, caso vocês tenham curiosidade e queiram saber mais sobre o jogo, para quem não conhece, ou quem conhece, adicionar mais conhecimento. E a atividade. Então, qual seria a primeira questão da atividade? Qual foi o ano de lançamento do jogo Fortnite? Então, lendo esse texto e analisando o verbete, você consegue encontrar qual foi o ano de lançamento. Bem fácil. O jogo foi desenvolvido por qual produtora? Quais informações são apresentadas no primeiro parágrafo?
Segundo texto, qual é o motivo para o sucesso do jogo? Qual é a função do índice encontrado no canto inferior esquerdo? Por que o texto lido pode ser considerado um verbete enciclopédia? Acredito que com todas as informações que o professor passou, tanto em sala de aula quanto agora, vocês estejam aptos a responder essas 6 questões, certo? E além dessa atividade, o professor preparou uma tarefa que é baseada com o livro que a gente estava debatendo em sala de aula. Ah, professor, mas nós tínhamos combinado o grupo. Vai ter o grupo ainda? Como que vai ficar? Por enquanto, vamos realizando em casa as atividades. Assim que a gente voltar às aulas depois da quarentena, a gente discute sobre essa questão, certo? Então, qual que é a tarefa? O que o professor quer que vocês façam? Eu quero que vocês leiam os 3 primeiros capítulos do livro O Edifício. Coloquei a imagem, caso alguém ainda não tenha compreendido qual é o livro em questão, de Murilo Rubião, e realizar um resumo das principais ideias em um texto de no mínimo 20 linhas. Ai, professor, é muita linha. Não é, gente. 3 capítulos, vocês vão abordar as principais ideias apresentadas, quais são os personagens que foram inseridos, qual é o tempo que se passa essa história, quais são os principais fatos que ocorreram de um capítulo para o outro, falar um pouco da opinião de vocês, o que vocês acham que pode acontecer, quais são as primeiras impressões que vocês tiveram com a narrativa do edifício, e por aí vai. Acredito que vocês tenham a capacidade de produzir esse texto de 20 linhas, falando sobre os personagens, o espaço, o tempo e as principais ideias apresentadas em cada um dos capítulos. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana, um início de semana, e até a próxima aula. Tchau, tchau.